falar um pouco sobre o impacto disso na Europa. Como é que fica a Europa, em especial a Aliança Militar Ocidental, a OTAN, depois de todas essas indas e vindas, inclusive vários países europeus que não ajudaram os Estados Unidos, críticas do Trump ao governo britânico, por exemplo, o governo alemão também, às vezes apoiando politicamente, mas não militarmente. A gente já viu muitos embates do Trump com líderes europeus e ele pergunta como é que fica a situação da Europa, que é uma parte do mundo infelizmente em decadência até, a gente ainda deles depende muito, claro, dos Estados Unidos para sua defesa, por exemplo. Como é que essa guerra vai ter um impacto mais de longo prazo para os europeus e especialmente para a OTAN, na sua visão? Em primeiro lugar, eu adoro uma decadência, eu sou obrigado a confessar, principalmente se for no sul da França. Se for nos Alpes Marítimos da Itália, tem algumas áreas decadentes da Grécia, apreciáveis. Avec elegância. Eu concordo plenamente. Decadência avec elegância. Fora aquelas áreas decadentes de Portugal, da Espanha, para não falar da França, da Escandinávia, é um lugar decadente maravilhoso. O meu Reino Unido ele não falou, você viu, né? Reino Unido tá bombando. Lá, um monte de saudade. Fui correspondente em Londres várias vezes, 2 vezes. No total, em Richmond, morava em Richmond lá. Linda parte de Londres. Que era uma reserva de caça real. Até hoje estão lá os cervos que eles caçavam. Ainda estão lá. Exato. Então, voltando ao sério, o programa é sério. Eu já falei 1000 vezes brincando lá com o pessoal. O Lorival conhece essa piada que eu falo muito no intervalo da programação, no intervalo da transmissão do programa que eu faço toda noite, que na verdade eu queria apresentar o Cabaré WW, o programa que é uma zona. Porque a gente está com tudo pronto, né? Se depender do Trump, a zona é completa. Não só pelo palavreado dele, que nem sempre é publicado, mas pelo jeito em que ele, palhaço televisivo que é, e ele diz para nós, profissionais de televisão, I like good television. Ele é wonderful television. Se isso leva, digamos, a consequências geopolíticas, já é outra questão. O problema é que hoje na geopolítica, o estado mental do presidente americano passou a ser um problema. Então tem um bocado de gente dedicada seriamente à análise geopolítica, colocando no começo da análise se o Trump está derailed, como se fala em inglês, se ele descarrilhou do ponto de vista do raciocínio. Voltando para a decadência europeia, perdão, Juliano, eu desviei um pouco da sua pergunta, que é super objetiva e correta e muito apropriada. Eu acho que o conflito atual no Oriente Médio acelera as tendências que a gente vê. De descasamento entre os dois lados do Atlântico. Essas consequências são péssimas, sobretudo do ponto de vista dos Estados Unidos, além da Europa. A gente vê acelerar uma busca europeia atabalhoada, são 27 países, é difícil colocá-los todos na mesma sintonia, em função do que eles percebem como ameaça russa. Isso é histórico. Nós estamos falando de algo de 500, 600 anos de permanência, não estamos falando de algo atual. Porém, no atual, esse conflito dá uma grande vantagem estratégica a Vladimir Putin. É um presente extraordinário de Trump para Putin. Portanto, para os europeus, uma preocupação ainda maior. E é também uma abertura estratégica muito importante para a China. Se o horizonte da China em relação a Taiwan estava um pouco mais longínquo, provavelmente ficou um pouco mais próximo. E hoje, se a gente se pergunta sobre a ordem mental do presidente americano, em função das decisões que ele toma e como ele se comporta, a gente tem que olhar para o adversário dele, para o Xi Jinping, que é normalmente alguém conhecido pela capacidade de raciocínio e pela pouca pretensão à tomada de risco. Ora, se Xi Jinping enxerga o quadro atual como um quadro que lhe dá oportunidade num prazo mais curto, é possível, talvez até provável, que ele assuma um risco. E aí nós teremos um calculista frio diante de um palhaço televisivo. Sensacional. Vou aproveitar essa sua observação, especialmente essa questão que você levantou do derail, né? Se o Trump
por que ele é tão errático, e jogar uma pergunta para a Mari, que depois desse tempo todo na Casa Branca deve ter virado uma especialista. É difícil essa pergunta, hein, Mari? É uma especialista aí em estado mental do Trump, etc., que é o seguinte, a pergunta do Jal Garcia. O que leva a maior potência militar do mundo a atuar em uma das regiões mais críticas dessa forma, como o Vac colocou desde o começo, dessa forma que era antes impensável numa guerra de improviso? Qual é a sua avaliação disso, hein, Mari? Bom, muitos fatores. Vamos começar, então, já que a gente está falando de Trump, vamos começar então pela psique de Donald Trump, né? Pela personalidade de Donald Trump. Ele que é esse presidente que falou muito em acabar guerras durante a época de campanha, acabou começando mais uma, mas ele acredita que está fazendo algo, pelo menos a mensagem dele, né? Ele fala sobre a paz através da força, quer muito deixar um legado. Donald Trump destruiu quase metade da Casa Branca para deixar algo que vai ser ali mais fixo. Ele está mudando a Casa Branca inteira, colocou concreto no Rose Garden, no Jardim das Rosas, na Casa Branca. Isso é decadência, de verdade, né? Isso. Mas enfim. Fez ali, Américo, o hall dos presidentes no caminho que a gente passa, quando a gente está na sala de imprensa e a gente vai acompanhar a decolagem do helicóptero do presidente, a gente passa por um caminho ali que vê o antigo Jardim das Rosas e passa pelo hall dos presidentes com a foto de cada um dos presidentes, tudo muito em tons dourados, lembrando ouro ali, com letras cursivas, e a foto de cada um dos presidentes, e na foto, na vez de Joe Biden, em vez de ter uma foto, a AutoPen, a caneta eletrônica ali, que é um bullying, né, que Donald Trump faz com Joe Biden, dizendo que ele assinava muita coisa com a caneta eletrônica. Então, por aí você entende que Donald Trump está muito preocupado em deixar legados, o que ele vê como legados, coisas que vão durar. Então, Donald Trump queria, ele se orgulha muito de ter matado. Mariana, é imperdível, porque nesse ponto da sua fala, desculpa a intervenção, você está falando em caneta. Você viu o que ele fez ontem? Qual? Ele reuniu o ministério dele para discutir a guerra do Irã e ficou falando da caneta. Ele ficou falando daquelas canetinhas de marcador, ele dizendo o seguinte, olha aqui, ó, os caras que estavam aqui antes, os predecessores deles, as Sharps, ele diz assim, esses caras gastavam a maior grana com caneta, assinavam e davam a caneta, eles davam $1.000 de caneta. Mentira, a caneta custava $200. Agora a Sharp custa só 3. Aí ele passou a maior parte da reunião, que era para discutir a guerra no Irã, falando de caneta. Desculpa, Mariana, prossiga. E quer assinar, assinar as notas, né, de dólares pela primeira vez na história. Né? Bem lembrado. Quem gosta de dólar vai ter que gostar da assinatura, que agora é do Donald Trump. Não precisa mais usar cash, né? Mas vai estar lá no papel. Pois é, tem que achar um jeito agora de assinar o cripto. O cartão, né? A transferência eletrônica, o cripto, porque realmente, né, o cash, mas boa lembrança, inclusive essas reuniões de gabinete também, né? Donald Trump já foi visto pescando ali, fechando os olhos várias vezes nessas reuniões de gabinete, e aí o interessante é que a Caroline Leavitt, a porta-voz da Casa Branca, prepara toda uma linha de defesa, um discurso ali dizendo que o presidente fecha os olhos para se concentrar melhor, para ouvir os outros melhor. E aí depois ele mesmo veio e disse, não, é que é chato mesmo, vocês falam muito tempo e eu acabo dormindo, então vamos tentar cortar os discursos. Agora, então isso tudo é a personalidade de Donald Trump, que ajuda a entender o porquê de ele ter achado que esse era um bom momento e que valia a pena começar uma nova guerra e atacar o Irã. Além da personalidade de Donald Trump, que explica muita coisa, sempre, né? As personalidades desses líderes explicam muita coisa, afinal de contas, né? Óbvio. Mas, além disso, houve ali um entendimento de que valeria a pena nesse momento, de que o Irã estaria enfraquecido por algum motivo, de que havia também um elemento depois dos protestos do começo desse ano, era um bom momento para atacar o Irã. Houve ali o elemento surpresa do ataque contra Ali Khamenei, porque era um momento de negociações entre Estados Unidos e Irã. Inclusive, o Irã falou sobre isso recentemente, disse, os Estados Unidos nos atacaram
2 vezes nos últimos 9 meses, enquanto a gente estava negociando, então a gente não acredita mais na diplomacia americana. Tudo isso levou o Trump a achar que era um bom momento e que era uma boa ideia fazer esses ataques. E agora, inclusive, há no Congresso, né, houve já no Congresso uma audiência com o setor de inteligência, os diretores de inteligência aqui dos Estados Unidos, tentando entender qual foi o erro de análise que subestimou a capacidade do Irã. E aí, de causar todo esse impacto que a gente está vendo, de fechar o Estreito de Hormuz. E aí entram até decisões passadas do próprio Donald Trump de demitir, por exemplo, parte do Conselho Nacional de Segurança, que faz essas análises. Então, eu diria, respondendo essa pergunta, uma mistura, né, ali dos traços de personalidade de Donald Trump, junto com o próprio governo americano, a inteligência do governo americano e fatores externos ali também do contexto do Irã nesse momento, que levaram a esse cenário que a gente está vendo agora, um mês depois. Boa, Mari. Eu já admiro